Pessoal, tá gravando então. A gente tem a autorização de vocês para as imagens, né? Como vocês já falaram, tudo ok. Se eu subir esse vídeo no YouTube, tranquilo. Beleza. Tranquilo, gente? Então ele vai ficar nesse formatinho aqui. Aí depois eu vou fechar ele e vou ouvir vocês. Tranquilo? Esse é o projeto de vocês, né? Davi, Felipe, Lisley, é isso? Isso. Elaine e o Juliano, que é o Adilson, né? Que é o orientador, né? Isso. Beleza, então. Vamos lá, então, gente. Por enquanto é para provocar mesmo. Eu vou deixar pequenininho e vou acompanhando vocês aqui, tá bom? Bora lá, então, apresentar aí o projeto de vocês, como é que vocês desenvolveram, quais foram os links aí que vocês fizeram. Fiquem à vontade, a palavra é com vocês. Vocês têm 5 minutos, tá bom, gente? Bom, ok. Primeiramente, bom dia. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe e eu sou aluno do curso técnico de administração. O que a gente está propondo aqui hoje é um sistema moderno, de baixo custo e muito acessível, e é um problema de décadas no mundo da educação em escolas no Brasil. O que é? Nós queremos resolver um problema constante das chamadas. Então, a gente pensou em um projeto, um dispositivo vinculado a um sistema, juntamente com a secretaria, a coordenação e toda a parte administrativa da escola, onde os alunos... Ela é bem similar ao bate-ponto das empresas, onde os funcionários eles batem um ponto para provar que eles estavam no lugar. Então, a ideia é basicamente essa. Nós queremos colocar um dispositivo à frente das salas, né, nas salas, e os alunos eles irão bater o ponto e terá todas as informações. Isso vai ajudar, administrativamente falando, e seria acessível, ela tem um baixo custo, e esse é o diferencial, porque esses dispositivos de bater ponto em empresa, normalmente eles são muito caros. Então, nós fizemos um dispositivo, um protótipo, onde ele é muito eficiente, ele tem um baixo custo e ele é extremamente moderno no mercado atual. Exato. E quando a gente propôs esse projeto, quando a gente pensou nesse projeto, na base dele, a primeira coisa que a gente pensou foi a chamada, hoje em dia, ela acaba sendo feita por um sistema da escola e juntamente com a parte escrita manual. Acaba gerando uma duplicidade nas tarefas e acaba consumindo mais tempo do que necessário numa aula. Às vezes erros humanos, às vezes erros na questão dos alunos. Às vezes os alunos se preocupam demais, querem estar sempre na escola, mas às vezes pode aparecer um erro ou outro. E esse dispositivo a gente criou pensando para acabar com esses erros humanos, para diminuir o máximo possível desses erros que possam estar acontecendo. Então, qual que é o principal motivo da gente criar esse dispositivo, pensar nesse dispositivo pequeno, portátil, de fácil manutenção? Porque com isso nós podemos acompanhar o aluno mais de perto. Então, aquele aluno que se preocupa, aquele aluno que está dentro de sala, aquele aluno que sempre está tentando fazer o seu melhor, a recarga, a responsabilidade não acaba recaindo ao erro humano. A responsabilidade da chamada, a responsabilidade dessa função não acaba não recaindo ao erro humano. E esse dispositivo nós pensamos em melhorias, nós pensamos em coisas para que ele não seja somente uma chamada, não seja somente um ponto, mas que seja integrado a outras funções. Então, como um dispositivo inteligente, como inovação, nós pensamos nele como algo a mais, certo? A gente pensa que esse projeto ele tem muito potencial para crescer. Junto com o open source, a gente pode desenvolver ele tanto dentro de sala, quanto fora de sala com os alunos e os próprios desenvolvedores. E que a gente também possa sincronizar ele com o próprio sistema da escola. Exatamente. E com isso, a gente, com essa questão do open source, com essa questão de juntar tudo, o nosso principal projeto em conjunto foi trazer mais pessoas para esse projeto. Então, se alguém tiver uma vontade de desenvolver, uma vontade de criar uma nova função, seria essa oportunidade de chamar essa pessoa, seria essa oportunidade de fazer a pessoa criar essa vontade. E mostrar também para os alunos que a ideia deles hoje possa ser, que amanhã possa ser um projeto dentro da escola deles.
Bom, recapitulando o que todos disseram, a Integra é programada para ajudar a sociedade, ajudar os alunos, os professores, tanto no ambiente educacional quanto fora da escola também, para as pessoas perceberem que não é que funcione, porque o nosso intuito é poder agilizar a vida dos professores. A gente fez ele pensando em inovar essa área da chamada em sala de aula para ajudar e agilizar o processo de chamada pedagógica e tentar minimizar drasticamente os erros que acontecem dentro da sala de aula por questões tipo o professor esquecer de fazer a chamada ou a sala está bagunçada e o aluno não ouvir. Então, a gente fez isso tentando pensar em minimizar os erros e conseguir ajudar na vida dos professores, na vida da escola e no ambiente escolar em si. Também, como os meninos disseram, para os alunos perceberem que se você se empenhar um pouquinho, não é tão difícil você conseguir criar um protótipo, uma inovação para a sua sala de aula, para ajudar você mesmo e a vida dos seus colegas, dos professores. E seria muito legal se vocês tivessem perguntas para a gente tirar as dúvidas de vocês. Beleza. Pessoal, então, olha, com relação ao que vocês apresentaram, né? Depois tem a parte do projeto que eu vou tentar ser sucinto, né? Porque a gente já foi com 15 minutos já do tempo. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aí para vocês é assim, vocês pensam, vamos lá, do protótipo, né? Vou começar de trás para frente. Vocês já possuem esse protótipo ou é só o desenho que vocês possuem só? Vocês pensaram em levar alguma coisa lá na feira para mostrar ou não? Sim, a gente tem um protótipo em andamento, já tem uma programadora fazendo isso para a gente, junto com a parte de impressão 3D, todo o maquinário, todas as peças que você viu ali, a gente já tem, já estão em funcionamento. A gente não tem um protótipo funcional agora, porque, como eu falei, temos uma programadora desenvolvendo isso, mas a gente planeja assim, levar um protótipo minimamente funcional para servir de exposição no dia. Tá. Uma outra pergunta é assim, como que vocês, operacional no caso, né? Como que vocês pretendem parear o sistema de vocês com o sistema da Seduc? Olha, principalmente eu que faço parte da parte de desenvolvimento do projeto, parte operacional, tá? O que eu imagino? Se acontecesse do projeto fosse para frente, nós juntaríamos, junto com os desenvolvedores da parte da Seduc, da parte que cuida da parte operacional e programação da Seduc, para que os códigos se complementassem. Isso é possível, já que o processador que eu escolhi, as peças que escolhemos, elas podem ter essa integração. Ele tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth, então é possível fazer, mas aí fica na parte de juntar junto com os desenvolvedores para isso, mas é possível. Legal. É mais ou menos o mesmo caminho que a Sala do Futuro faz, no caso, né? Só que aí precisaria ter um banco ali de informação para isso subir. Seria um complemento para a Sala do Futuro. Uhum. Beleza, legal. Porque, assim, esse sistema, ele realmente precisa disso que você falou, exatamente, né? Precisa ter essa parceria, essa troca, né? Até para o sistema ele abrir, porque senão ele pode entender como invasão, né? E aí ele cai o sistema. Então, e assim, o excesso de informação, porque, por exemplo, com o digital, a leitura digital é muito rápido o processamento, né? É diferente do lançamento do professor manual, que é mais cauteloso ali, né? É mais demorado. Mas até essa velocidade precisaria ser conversado, né, com o pessoal lá, para otimizar isso, né? Para o sistema ele também não entender como invasão. Mas é isso aí. E assim, uma outra perguntinha que eu tinha para fazer para vocês é assim, como que o projeto ele está relacionado ao curso, gente, de vocês? O curso de vocês é de ADM. E assim, pessoal, então qual que é a relação desse projeto com o curso de vocês de administração? Bom, ele é um projeto, ele é inovador, ele não se encontra ainda, por exemplo, nas escolas, que é o que o nosso projeto oferece, ele é diretamente para as escolas estaduais,
e iria auxiliar em todo esse processo de logística, gestão de operações, que são matérias ali que a gente tem no curso. E então a gente pegou esses estudos dos 2 anos que a gente está fazendo no curso e a gente está colocando todos esses processos e apostando tudo dentro desse projeto. Então tem tudo a ver com tudo que a gente aprendeu até agora no curso. Beleza, gente. Gestão de operações e processos, né? É isso? Não, gestão de operação, inovação, Projeto multidisciplinar. disciplinar, sim. Tá. Beleza, então. Gente, deixa eu só voltar aqui para o projeto. Deixa eu parar aqui, peraí, dar um ESC aqui, vamos ver se ele vai voltar. Aí, voltou. Agora eu consigo ampliar ele. Aqui eu tenho algumas dúvidas com relação à escrita, que ele desconfigurou, mas vocês viram que na projeção ele tá certinho, tá, gente? É porque ele, como ele tá no upload, ele deu uma desconfigurada. Eu só arrumei a altura dessa parte aqui de cima, né, que estava fora do layout, aí eu dei uma organizada. E dei uma organizada também aqui nos nomes de vocês que estavam fora de centro, né? No restante do texto, não vi maiores problemas. O que me chamou a atenção foi com relação a esses dados em elaboração aqui. Aí eu não entendi. E a ausência do referencial teórico, gente. Vocês pretendem construir alguma coisa? Vocês vão inserir algum detalhe aqui ou vão manter assim em elaboração mesmo? Posso falar? Pode. Sim, aí nessa amostragem, a gente precisa só identificar se a gente tem acesso a essa movimentação, tá, interna de alunos, para a gente, por exemplo, ver número de alunos em movimentação por mês, né, e entender isso daí um pouquinho, tá? Tempo. São dados difíceis, né, Wagner? Porque a gente ainda não conseguiu fazer uma experiência, uma amostragem disso, né? Tempo, por exemplo, tempo de um aluno fora de sala de aula, né? A gente ainda não conseguiu se dedicar a isso, entendeu? Então, a nossa ideia é criar alguma métrica nesse sentido, tá? Número de alunos que saem por sala, né? Coisas nesse sentido. Uhum. Tá, e aí, Flávio, então a questão dos gráficos, vocês pensaram em usar gráfico ou vocês pensaram em usar outra movimentação ali nos resultados? Porque pelo que você está pontuando, eu não sei se o gráfico, será que o gráfico seria a melhor saída aqui para... A gente não tem essa nitidez ainda. A gente não tem essa nitidez, não. Qual o recurso visual que a gente usaria aí? Tá? Se seria o gráfico, se seria uma tabela, às vezes, né? Às vezes pode ser um mapa dizendo o projeto, o início e fim, né? Uma coisa nesse sentido, tá? Tá, então, nesse campo, vocês pensaram em deixar desse jeito mesmo? Sim, por quê? Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Não, de repente, inserir aqui, Flávio, alguma, por exemplo, em elaboração, né? Alguma justificativa escrita. E eu não colocaria em vermelho, sabe, Flávio? Eu jogaria para o cantinho e colocaria lá, em elaboração, né? As próximas etapas do projeto serão. E aí você elenca dessa forma como você pontuou, em tópicos também. Que vai ser construído gráfico, que vai ser construído ou uma tabela, que a gente vai construir o gerenciamento desses dados ainda, para entender saída e entrada de aluno na sala de aula, professor, né, tempo, programação de sistema. Então, esses tópicos você pode inserir, deixa aí em elaboração, né, ou próximas etapas, né, e aí, médio e longo prazo, né, vocês podem inserir. Eu acho que comunica melhor essa parte do que o gráfico, porque ele chama atenção de um lado, mas ele não informa nada, né? E aí vocês precisariam garantir na argumentação esse tópico. Então, eu acho que ganha mais movimento, sabe, Flávio? Sem dúvida. Não, a gente ficou muito, assim, como a gente ainda não tem, muito abrangente o projeto, né, em alguns aspectos. E a gente não tem dados ainda totalmente consolidados e fácil acesso a esses dados, né? Uhum. E eles próprios sugerindo, vamos fazer uma tabela só com algumas métricas que a gente gostaria de
de avaliar, e a gente colocaria essa tabela. Também, tá? também. Seria mais ou menos uma ideia do que eles disseram. Bom, a gente pode avaliar é número de alunos, evasão, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tá? Beleza. E com relação ao referencial teórico, pessoal, eu percebi que vocês colocaram ali a ideia de vocês sem referência, né? Mas muitas das informações que vocês trazem, até na argumentação, ela está respaldada, né? Em referencial bibliográfico. Até a questão de programação do curso que vocês fizeram. Então, eu acho que seria um ganho interessante se vocês fizessem essa inserção, pelo menos na referência bibliográfica, e na fala de vocês, garantir essa movimentação argumentativa, dialogando sempre com referencial teórico. Tranquilo? Essa referência bibliográfica, a gente não precisa partir de um padrão de TCC, né, Wagner? Eu acho que a gente poderia colocar lá, por exemplo, que eles mencionaram aqui, a parte de gestão de operações que trata a aula, que trata de eficiência e produtividade, por exemplo, né? A gente poderia mencionar, né? Isso, vai fazendo esses links. Isso, exatamente, Flávio. Então, conforme vai ocorrendo a apresentação, vocês vão fazendo essas inferências, com base no referencial teórico que está ali. Por conta do tempo, realmente vai ficar complexo vocês inserirem essa movimentação lá, mas é algo que dá mais robustez, né? Para a argumentação de vocês. Não, porque muitas das escritas que eu observei aí, por exemplo, eu observei complexidade, né? E aí a gente vai gerando a cabeça em outros processos, né? Será que a escrita foi feita pelos alunos? Será que a escrita foi feita pelos professores? Esse é o tipo de argumentação que cabe. Então, a escrita precisa ser realmente feita por vocês, né? Mas a gente entende que por conta da temporalidade e por conta da situação, essa movimentação ela ficou um pouco comprometida, mas isso é tranquilo. Vocês garantindo na argumentação de vocês essas relações é positivo. A gente está mais ou menos vendo o timing de preparar o planner. Então, até esse final, até essa semana a gente consolida isso, com as referências, o material e uma revisão aí também no contexto, aí deixando ele de uma forma mais... A gente tá show de bola, parabéns aí, tá? E bora para a mostra lá, a gente aguarda vocês, viu, gente, lá. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Falou. Wagner, eu já venho com outro grupo, tá? Tá bom, Flávio.